No sertão de Pernambuco, bem na divisa com a Paraíba, tem um lugar que o povo evita até de falar o nome. É o Vale das Almas, uma descida de terra seca entre dois morros pelados, onde o vento faz um barulho que parece gemido de gente. E lá no meio desse vale, sozinha como alma penada, fica a Casa Velha dos Carvalho. Todo mundo por essas bandas conhece a história. Os mais velhos contam para os mais novos e esses passam para os filhos, num ciclo que não acaba nunca. Dizem que ninguém mora lá faz mais de 60 anos. As paredes de taipa estão rachadas, o teto de telha tem mais buraco que cobertora e as janelas sem vidro parecem olhos vazios encarando quem passa na estrada de baixo. A história começou numa noite de lua cheia de 1963. Naquele tempo, a família Carvalho vivia na casa. Seu Damião, Dona Josefa e os 4 filhos pequenos. Eram gente trabalhadora, criavam cabra, plantavam o que a terra seca deixava nascer. Não incomodavam ninguém e ninguém incomodava eles. Até que chegou aquela noite maldita. Conta-se que seu Damião tinha achado uma coisa no mato, uma coisa que não devia ter mexido. Alguns dizem que era uma botija enterrada, cheia de ouro de cangaceiro. Outros juram que era um livro velho, com rezas escritas em língua estranha. Tem quem fale que ele destampou uma cisterna antiga e acordou o que dormia lá dentro. Ninguém sabe ao certo, mas todos concordam numa coisa. Ele trouxe algo ruim para dentro daquela casa. Na primeira semana, os vizinhos mais próximos, que moravam a uns 3 quilômetros dali, começaram a escutar barulhos estranhos vindo do Vale das Almas. Era um som grave, como se alguém tivesse arrastando corrente no chão de pedra. De noite, quando tudo ficava quieto, dava para ouvir também o que parecia ser canto. Mas não era canto de gente viva, não. Era uma toada arrastada, sem melodia certa, que fazia os cachorros uivarem e as galinhas se esconderem debaixo dos poleiros. Seu Zé Paulino, que tinha roça perto do vale, foi o primeiro a perceber que tinha algo errado. Ele passava todo dia na estrada e sempre cumprimentava a família Carvalho. Mas depois daquela semana, não viu mais ninguém no terreiro. As cabras berravam de fome no curral, as roupas ficavam no varal dias seguidos e a fumaça do fogão não subia mais. No domingo, depois da missa, seu Zé juntou coragem e mais 3 homens para irem lá ver o que estava acontecendo. Era meio da tarde, o sol rachava a terra de tão quente, mas mesmo assim, todos sentiram frio na espinha quando se aproximaram da casa. O silêncio era pesado como chumbo, nem cigarra cantava naquele lugar. As cabras tinham morrido de sede no curral, as galinhas sumiram todas e a porta da frente estava escancarada, batendo devagar com o vento, fazendo um rangido que cortava a alma. Seu Zé chamou pelo nome de seu Damião. Nada. Chamou por Dona Josefa. Silêncio. Os outros homens ficaram para trás quando ele subiu os 3 degraus da varanda. O assoalho de madeira gemeu sob seus pés. Ele espiou pela porta. O que viu naquele dia, seu Zé Paulino levou para o túmulo sem contar direito para ninguém. Só dizia com os olhos arregalados e a voz tremendo. Estavam todos lá dentro, mas não era mais eles, não era mais gente. Depois dessa frase, ele ficava calado, o olhar perdido e bebia cachaça até cair. A polícia foi chamada, vieram de Salgueiro, demoraram 2 dias para chegar. Quando entraram na casa, encontraram a família. Estavam todos sentados ao redor da mesa da cozinha, como se tivessem parado no meio de uma refeição. Mas a comida nos pratos estava podre fazia tempo, coberta de moscas. E os corpos tinham uma expressão que nenhum dos policiais conseguiu esquecer. Não era de dor, nem de medo, era algo pior. Era de quem viu uma coisa que não devia existir. O delegado mandou fechar o caso rápido. Disse que tinha sido envenenamento. Alguma planta venenosa que Dona Josefa botou na comida sem saber.
Mas os homens que carregaram os corpos sabiam que aquilo era mentira. Tinham marcas estranhas nas paredes da casa, desenhos que ninguém tinha visto antes. E no quarto de seu Damião, embaixo da cama, tinha um buraco fundo no chão de terra batida, como se alguém tivesse cavado procurando alguma coisa, ou como se alguma coisa tivesse saído de dentro da terra. Desde aquele dia, ninguém quis mais entrar na casa. O padre veio benzer o lugar, mas quando chegou na porta, a cruz que ele carregava ficou pesada demais para segurar. Ele voltou correndo e disse que aquele lugar estava além da benção de Deus. Precisava era de exorcismo e ele não tinha autorização nem coragem para fazer algo assim. Os anos passaram e a casa foi sendo esquecida, mas não ignorada. Nunca ignorada. Os mais jovens, querendo provar coragem, às vezes diziam que iam lá, mas quando chegava a hora, quando olhavam para aquelas janelas vazias na descida do vale, a coragem sumia toda, porque tinha algo naquela casa que chamava, que puxava, como se quisesse mais companhia. Teve um rapaz, em 1978, que entrou lá numa noite de lua nova. Era um estudante da capital que veio pesquisar lendas do sertão. Não acreditava em nada disso, ria das histórias dos lélios. Entrou na casa com uma lanterna e um caderno. Na manhã seguinte, acharam ele na estrada, 6 quilômetros dali, andando em círculos, murmurando coisas sem sentido. Os cabelos dele, que eram pretos, tinham ficado brancos durante a noite. Nunca mais falou palavra com palavra. Passou o resto da vida num hospício em Recife. Dizem que de noite, quando a lua está cheia, dá para ver luzes se movendo dentro da casa. Não são luzes de lamparina, nem de vela, são luzes azuladas que flutuam de cômodo em cômodo, como se alguém estivesse procurando alguma coisa que perdeu. E o vento, quando passa pelo Vale das Almas, ainda carrega aquele canto estranho, aquela toada sem melodia que faz os cachorros uivarem nas fazendas ao redor. Os mais velhos avisam os mais novos: não se aproximem da casa, não olhem muito tempo para as janelas. E se por acaso vocês ouvirem alguém chamando o nome de vocês vindo de lá de dentro, façam de conta que não ouviram, porque o que mora naquela casa não é mais humano. E uma vez que responde ao chamado, nunca mais volta sendo a mesma pessoa. Eu mesmo nunca fui lá e não pretendo ir, mas já passei na estrada de baixo, voltando de Salgueiro, numa tarde de fim de ano. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho sangue. Olhei para a casa lá no alto, no meio do Vale das Almas, e juro por Deus que vi uma sombra se mexendo numa janela, uma sombra que não tinha corpo para fazer. Pisei no acelerador e não olhei mais para trás, porque no sertão a gente aprende cedo. Tem lugares que não são mais deste mundo, mesmo estando bem aqui na nossa terra. E a casa abandonada do Vale das Almas é um desses lugares. Quem tiver juízo, passa longe. Inscreva-se em nosso canal. Temos muitas histórias do sertão.